Irmãos, um bom dia a todos, boa tarde, aqui é o Yukias do canal Yukias Magal e hoje eu quero trazer para vocês uma matéria muito interessante que saiu nesse dia 11, não é? Do que está acontecendo aí na Argentina. Completando um ano de governo, né, o Javier Milei, ele fez uma promessa interessante que foi de reduzir em 90% os impostos federais em 2025. Isso é óbvio, né? Na Argentina, depois dos governos peronistas, esquerdistas, né? Em especial da Cristina Kirchner, do Alberto Fernandes. Então, assim, o Estado na Argentina, ele é muito grande. Ele é muito grande e ele é um peso imenso sobre a população argentina. E ele mostrou, ele tem recuperado a economia argentina, ele tem feito o dever de casa muito bem. Eu não estou entrando no mérito aqui dele ser, né? Ele estudou, né? Ele foi projetado dentro do Fórum Econômico Mundial, mas ele tem algumas ideias que confronta aí aquela turma também, né? Dá para ver que nem entre eles há um pensamento uníssono. Nenhum lugar na Terra existe seres humanos onde tem um grupo com pensamentos uníssonos, né? Isso é comum. Mas ele tem mostrado uma coisa muito boa, inclusive algumas propostas aqui maravilhosas. A Argentina atualmente ela é a presidente do Mercosul, que acabou de firmar um acordo de livre comércio com a União Europeia, né, que ainda vai ser implementado, vai para votação no Parlamento e no Conselho Europeu. Então, nada ainda está certo. Só que esta ideia do Milei de reduzir em 90% a carga tributária do Estado sobre o povo é algo maravilhoso. O que ele está prometendo fazer, vamos lá, não é que vai reduzir 90% de tudo que o Estado arrecada. É que em alguns pontos vai chegar a reduzir em até 90%, o que já é maravilhoso. E uma coisa, né, que ele vai fazer e que aqui no Brasil foi perdido com essa reforma tributária, né? O Milei prometeu que em 2025 ele vai fazer várias reformas, reforma tributária, reforma trabalhista, a reforma da previdência, tudo isso porque precisa, né? E vamos ver o que vai sair daí. Mas aqui essa reforma tributária no Brasil, o que ela aconteceu? Antes dessa reforma tributária ser votada aí no Brasil, os estados, né, os governos, eles tinham autonomia econômica, principalmente na arrecadação fiscal. A chamada guerra fiscal dos estados. Por exemplo, um estado era responsável pela sua própria carga tributária. Então, se o São Paulo quisesse atrair as empresas, ela vai lá e faz o seguinte: olha, a carga tributária para você abrir uma empresa aqui em São Paulo é 15%, por exemplo, 10%. E aí, o Rio de Janeiro, lá para abrir, é 20%. Se São Paulo chega e fala, não, ó, abre aqui que eu dou 10% de imposto apenas, eu reduzo sua carga tributária, te dou algumas vantagens, deixo você fazer isso, dou uma isenção para você em determinado ponto. Pronto, a empresa, óbvio, ela vai escolher ir para São Paulo e não para o Rio. Mesma coisa, se Minas Gerais vai falar, não, São Paulo está oferecendo 10, não tem problema, a gente está aqui uma carga tributária para você de 9,5% e você ainda tem isenção nisso e naquilo. Pronto, a empresa vai para lá. E é assim que os estados disputam. E o Milei, ele quer voltar isso para a Argentina. Coisa que a reforma tributária no Brasil tirou, essa autonomia dos estados acabou no Brasil, que eu acho que é um erro isso, é um erro. Na verdade, cada estado tem que ter autonomia econômica sim, para arrecadação, para disputar no comércio. Isso dá autonomia econômica, inclusive em relação à federação. Você não tem a federação determinando a carga tributária de todos os estados e cidades, ou seja, você dá um poder muito centralizado no estado, lá na república, né, na federação, ao invés de dar para os estados. E o Milei prometeu isso aqui, veja só. O presidente argentino completou um ano de mandato e discursou nesta terça-feira, dia 10. Ele prometeu uma série de reformas estruturais e falou sobre a intenção de firmar um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Como a Argentina faz parte do Mercosul, o bloco Mercosul ele tem um problema que é o Uruguai também. O Uruguai está tentando aí há anos fazer um acordo de livre comércio com a China, mas não consegue porque o Mercosul não permite. Por quê? Porque o Mercosul ele é um bloco dos países da América do Sul onde há livre circulação de bens e serviços e pessoas.
Você entende que se um país fizer um acordo bilateral com outra nação de fora de livre comércio, os produtos daquele país que entra, por exemplo, na Argentina, eles vão entrar sem carga tributária. E a Argentina tem um acordo, que ela faz parte do Mercosul, de não tributação sobre os produtos que circulam no bloco do Mercosul. Ou seja, a Argentina vai fazer um acordo com os Estados Unidos de livre comércio e, por tabela, o produto americano vai entrar sem taxa, não só na Argentina, mas em todo o Mercosul. E aí, é claro, isso vai afetar toda a economia e todas as empresas dessas nações. Não vai ter como competir. Obviamente, ninguém consegue competir com os Estados Unidos ou com a China. Por isso que está travado essa intenção. Então, o único caminho seria a Argentina sair do Mercosul. Coisa que o Uruguai cogitou e a Argentina, agora o Milei está cogitando fazer o mesmo. Se vai fazer, não é? Ou outra coisa que ele propõe como presidente no momento, né, o presidente da cadeira rotativa do Mercosul, é mudar as leis do Mercosul, que eu acho bem complicado também, né, dado que a turma em redor aí não tem um alinhamento ideológico dele. Vamos lá. O presidente argentino Javier Milei afirmou nesta terça que sua equipe econômica está finalizando a proposta de uma reforma tributária que deve reduzir 90% dos impostos nacionais. Qualquer redução de impostos do Estado é uma coisa boa, tá bom? Qualquer economista, qualquer pessoa aí que fale para você que impostos é uma coisa boa, que faz bem, que é preciso e blá blá blá, ignore essa pessoa, tá? Porque não tem lógica. O Estado, ele não dá nada para as pessoas. O Estado, ele é um monstro que suga tudo das pessoas. É isso que vocês precisam entender. A afirmação foi feita durante o discurso de um ano do governo do economista ultraliberal. Abre aspas. Minha equipe está terminando nos próximos dias uma reforma tributária estrutural que reduzirá em 90% a quantidade de impostos nacionais e devolverá às províncias a autonomia fiscal que elas nunca deveriam ter perdido. Fecha aspas. Foi aquilo que eu falei para vocês as províncias, né, os estados, das cidades dentro da Argentina, elas vão disputar, né, na área tributária para atrair investimento. Cada estado, quando os estados têm autonomia tributária, eles podem atrair investimento numa guerra comercial, que é algo saudável, é algo bom para o estado, para atrair empresas, para gerar emprego. Isso é muito bom. Assim, no próximo ano veremos uma verdadeira competição fiscal entre as províncias para ver quem atrai mais investimento, ele completou. Além da redução de impostos, o Milei também prometeu uma série de reformas estruturais para 2025 na Argentina. Ele falou: vamos colocar sobre a mesa uma agenda de reformas profundas, uma reforma tributária, uma reforma previdenciária, uma reforma trabalhista, uma reforma para leis de segurança nacional. Ele já teve um encontro com Bukele, não é lá de El Salvador, e ele quer aplicar ali também a mesma coisa. Olha aqui que ele fala também na próxima, né? Ele quer fazer uma profunda reforma penal. Fazer igual o Bukele. O caminho aqui é fazer igual o que o Bukele fez lá. Construir mais cadeias e prender mais gente. Ah, mas se no Brasil você criar cadeia, o tanto de gente problemática, você vai ter que prender aí metade da população, pois que prenda metade da população. Então vamos construir um país cheio de cadeia e vamos prender metade do povo. Se esse é o caminho para ter paz e segurança, ok, que faça. Por que preocupação é essa? Né, em deixar criminoso solto porque vai fazer cadeia demais, porque vai lotar a cadeia. Que lote a cadeia? Crie um monte de cadeia, inclusive cadeia privada. Chama a empresa para construir cadeia e dê a ela autonomia para esmagar esse fulano lá dentro. Se ele cometeu, claro, crimes hediondos. E é o que ele vai fazer. Tá bom? Agora, olha lá, uma reforma política. O que seria uma reforma política? Né? Isso eu quero ver qual vai ser a reforma política. Por exemplo, diminuir o tempo que os deputados podem ficar na casa. Né? Juízes só vão subir se tiver concursado. Né? E quem vai fazer a prova? Né? Servidor público, chega de servidor público, por exemplo, se determinado prefeito de uma cidade ou o presidente ganha, ele leva junto com ele todos os amigos dele, servidores públicos, para trabalhar em áreas estratégicas do governo para servir o interesse daquela ideologia no momento. Acabar com isso
entendeu? Simplesmente vai ser uma reforma administrativa, né? O camarada, para ele estar lá, o servidor público também ele vai ter um prazo, ele vai ficar lá no servindo, por exemplo, só pode até 5 anos. Depois de 5 anos ele tem que se certificar, fazer diversos exames, provas, ou 10 anos e depois quanto foi? Serviu como 10 anos, foi bem pago, agora tchau, não vai servir mais. Coisas do tipo que tem que ser feita para realmente salvaguardar a democracia. A gente sabe que é um sonho, né, que a gente está falando, mas vamos ver como vai ser essas reformas que ele vai fazer. Mas essa tributária é algo maravilhoso, que viesse para o Brasil, né? Só que nós estamos vendo que a Argentina ela é a peça que está rachando o Mercosul. Então, o bloco, o reino do Mercosul, né, como a gente vai chamar aqui, ele tem que mudar. Porque a popularidade do Milei na Argentina está subindo, ele está se dando muito bem. Agora, olha só, ele vai fazer uma coisa muito interessante, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nisso. O Milei ainda retomou sua promessa de campanha de extinguir o Banco Central da República Argentina. Com a medida, a Argentina abandonaria sua soberania monetária e deixaria de fazer arbitragem de juros básicos. Segundo o presidente argentino, a medida deve terminar para sempre com a inflação. O que significa isso? Acabar com o Banco Central da Argentina. Não ter um banco central significa que você não vai ter um órgão regulador na economia, né? Não tem mais banco central aqui. O que é a responsabilidade do Banco Central? O Banco Central ele é responsável por combater a taxa de juros, a inflação, né? E a inflação você combate ela justamente usando o artifício principal, que é as taxas de juros, e também é ele que regula a moeda, né? É a soberania monetária de um país. Ele fiscaliza os bancos, olha, com os empréstimos compulsórios, a reserva, né? Tem empréstimo compulsório. Desculpa, a palavra fugiu, a primeira palavra, eu ia falar um negócio e agora escapou da mente. Mas eu, se eu lembrar, eu falo para vocês. Só que determinar quanto que um país, né, tem que reservar dos seus lucros, um banco, fazendo assim com que menos dinheiro circule na economia para conter justamente a inflação. Quando o dólar está muito alto, então eles vão lá e vendem, né? Faz swap cambial para justamente combater essa alta do dólar e parar com o valor da moeda local. Ele não quer fazer isso. Por que ele quer acabar? Ele quer dar liberdade para os argentinos usar a moeda que o argentino quiser. E aí o argentino então faria o quê? Ele criaria dentro do mercado da Argentina uma competição das moedas. Vocês vão ver agora. Para avançar no processo de fechamento do Banco Central que tínhamos prometido, anunciamos um esquema de competição de moedas, para que todos os argentinos possam usar a moeda que quiserem em suas transações cotidianas. Interessante, né? Ou seja, se o argentino quiser comprar e usar a moeda em dólar, que é uma moeda válida em qualquer local do mundo, ele vai comprar em dólar. E o dólar, por exemplo, nos Estados Unidos e no mundo está bem forte, então ele tem uma moeda forte e ok. É óbvio que numa competição de detonação, o dólar vai ganhar. Ainda mais com o Trump ganhando, vocês vão ver como o dólar ele vai se fortalecer. Imagina o Brasil, o cenário do Brasil econômico que está aí e deixar as moedas brigarem entre si. O dólar, é óbvio, vai sobressair. O que ele está fazendo aqui, para mim, é um grande laboratório que está sendo feito na Argentina. Está melhorando a economia, mas ele vai deixar o quê? O mercado em aberto para ver qual é a moeda que vai dominar entre os argentinos. E isso vai dar certo ali. Se der certo ali, obviamente, a gente está vendo o Brasil quebrando economicamente, estruturalmente. Os países em redor não estão bem. Colômbia, Venezuela não precisa nem falar. Equador, Chile, né? Então, assim, ver a Argentina prosperar e se dar bem, obviamente o restante vai seguir o rumo. Ou vai prosperar por esse caminho, ou você tem um caminho do Brasil, que é um caminho que dá para ver que é ladeira abaixo. Isso quer dizer que a partir de agora, cada argentino poderá comprar, vender, faturar em dólares ou na moeda que bem entender, explicou o presidente argentino. A medida, segundo ele, só não afeta por enquanto o pagamento de impostos, que continua sendo feito em pesos argentinos.
Então, para pagar os impostos, você pode usar dólar, mas o Estado vai arrecadar um pouco de imposto na moeda do país, né? Mantém até em reserva, algo do tipo, e mantém circulando uma moeda para dar ter uma certa soberania para a nação. Acordo de livre comércio com os Estados Unidos. O presidente argentino também afirmou que para acelerar a recuperação econômica, o país também precisará romper com as cadeias de comércio exterior que hoje a sufocam. Ele está falando do Mercosul. De maneira a ter mais liberdade para exportar e importar mais bens e serviços com melhor qualidade. Você imagina então um mercado na Argentina onde tenha concorrência de moedas, né? O argentino, a maioria dos argentinos que tem vida boa lá, ou que não sofreram tanto com essa crise que a Argentina entrou, de miséria, eles estão com suas reservas em dólares. Os argentinos eles estão usando dólares para se salvar, para se proteger da inflação, né? Agora você imagina a Argentina fazendo um acordo de livre comércio com os Estados Unidos. Os produtos americanos entrando sem nenhuma taxa no mercado argentino. Vai entrar muito, mas muito dólar americano e vai sair também, fortalecendo a moeda. E o argentino é óbvio, a moeda que vai ganhar lá dentro é o dólar americano, né? E isso aí interessa muito ao Trump, esses tipos de acordos bilaterais, entendeu? Porque no longo prazo, entendeu? No longo prazo, a balança comercial entre a Argentina e os Estados Unidos vai ficar deficitária para a Argentina, obviamente, porque o mercado argentino é mais de commodities, né? Carne, que a carne argentina é muito boa, é trigo, outras sementes, né? Outros cereais, que é muito boa, né? Mas eles vão exportar uma grande quantidade, arrecadando aí bilhões de dólares para a Argentina, é óbvio, mas também isso vai aumentar a reserva em dólares argentinos e outras moedas internacionais. Mas, sobretudo, se for um livre comércio com os americanos, é obviamente que o dólar ele vai se sobressair no mercado interno. Para isso, como anuncia no Mercosul, estamos avançando com uma proposta para eliminar os obstáculos tarifários que dificultam o comércio. Nosso objetivo final é aumentar a autonomia dos membros do bloco em relação ao resto do mundo, para que cada país possa negociar livremente com quem quiser e como lhe convir, disse o Milei. Ou seja, ele não quer mais ficar preso ao Mercosul, como eu já falei para vocês. Porque no Mercosul, ou todo mundo faz acordo de livre comércio, ou ninguém faz. Então existe esse problema aí. E a Argentina quer fazer, se a Argentina fizer um acordo de livre comércio, os produtos americanos vão entrar sem nenhuma taxa, né? Não vai ter nenhuma tarifa para entrar na Argentina, vai ser livre. Só que como a Argentina faz parte do Mercosul, o produto americano vai entrar também livre de taxa nos outros países. Só que aí isso vai quebrar todo o comércio dessas nações. Imagina, por exemplo, uma empresa americana entrando com eletrodomésticos, eletrônicos aqui no Brasil. Vocês acham que a Magazine Luiza da vida vai aguentar o tranco? Não, não vai. Né? Uma Americanas da vida, um Ponto Frio, não vai suportar esse tipo de concorrência. Esse é o sentido. O Mercosul protege o bloco nesse ponto. E, de fato, pensando na indústria local, é uma coisa relativamente boa. É boa para proteger o comércio local, porque a gente não consegue competir com os Estados Unidos ou com a China. Mas, ao mesmo tempo, você também fica preso. Se você, sua nação, vê um caminho para se beneficiar de um comércio com os Estados Unidos ou com a China, que é o caso do Uruguai, que quer fazer com a China, como você está no Mercosul, você está preso àquelas legislações, àquelas regras, e você não pode fazer acordo se todos os outros não quiserem. Você fica preso a esses ditames aí do bloco. Afirmou ainda que nessa linha, o primeiro objetivo do país será o de implementar um tratado de livre comércio com os Estados Unidos, um acordo semelhante denominado ALCA, que é uma área de livre comércio das Américas, chegou a ser discutido pelo Mercosul no início dos anos 2000, mas não adiantou. Seria o quê? Então ele quer que mude a regra para que todo o bloco faça. Então seria muito bom para o bloco um acordo com os Estados Unidos de livre comércio. Maravilhoso. Imagino que poderíamos ter crescido nessas 2 décadas se tivéssemos negociado com a maior potência mundial. Todo esse crescimento foi minado com uma simples assinatura de um grupo de burocratas que negaram os benefícios do livre comércio, afirmou Milei. Então tudo é isso aí, né? Plano nuclear argentino, ele quer um futuro onde o setor tecnológico do país, né, em especial, ele quer avançar
investimentos em inteligência artificial, desregulamentando, que é a coisa que o Elon Musk também disse que vai fazer, o Trump vai fazer nos Estados Unidos. Então, assim, vocês aguardem nos próximos anos aí, eles vão tirar, eu acredito que eles vão tentar tirar toda e qualquer lei, qualquer regulamentação para a inteligência artificial. Então, todo cidadão vai poder usar a inteligência artificial sem nenhuma regra para o combater. Você imagina quanta coisa que vai ser fake ou verdadeira, extremamente desenvolvida, indistinguível da realidade que as pessoas vão criar e projetar e não vai ter regulamentação. De certa forma vai ser uma liberdade absurda, mas ao mesmo tempo vai criar implicações também aí que eles vão, no futuro eles vão vir com regulamentação pesada para tentar parar esse avanço da inteligência artificial. Ele prometeu isso, mas também, segundo o presidente, ele quer aumentar a demanda energética do país. E para isso ele quer trazer de volta planos para o desenvolvimento de energia nuclear dentro do país, né? Ele falou, nós não vamos ficar para trás, vamos desenhar um plano nuclear argentino que contemple a construção de novos reatores, assim como fazer pesquisas em tecnologias emergentes e de reatores pequenos e modulares, mantendo os mais altos padrões de segurança e eficiência. E o plano vai ser apresentado nos próximos dias, né? E claro, vai para votação na Câmara, né? Mas assim, se ele conseguir aprovar 50% disso aqui, é óbvio que o texto vai para análise, vai ser feito aí ajustes no texto, é óbvio. Tem gente lá ainda dentro do parlamento muito hostil a ele, mas ele já provou, né? Ele provou uma coisa que nós não vimos no líder da direita aqui no Brasil. O Milei, ele provou que ele está disposto a enfrentar todo o establishment argentino para seguir em frente com a agenda, que goste eles ou não. E se eles não aprovarem, ele não vai ceder, vai levar à força, né? Eu acho que isso aqui, olha, se o Brasil fizesse isso aqui, metade disso aqui, vocês veriam o Brasil avançar, né? É uma coisa assim que, para mim, a Argentina está sendo um motivo assim que racha o Mercosul, né? Assim como o Uruguai quer fazer acordo com a China. Então, muitas coisas precisam acontecer no Mercosul e para mim o Brasil é o pilar central, porque a grande liderança do bloco, o que mais tem dinheiro é o Brasil. Vai ter que ser feito muita coisa para mudar, alterar o Brasil, para então nós vermos um Mercosul que realmente consiga fazer acordos, né, e se une. Porque aí aqui vai ter só um banco central. E qual é a moeda que vai competir aqui dentro do mercado? Então esse livre comércio com o Mercosul é isso. Para mim, no futuro, em breve, vai começar com a Argentina. Vai dar certo, as outras nações em redor farão o mesmo. Vão abandonar essa ideia de banco central e vai ter o quê? Vai ter igual é a Europa. A Europa vai ser, o quê? São 32 nações, mas só tem um banco central europeu. É uma política. Só um parlamento que legisla para todas as nações dentro desse bloco. E o Mercosul está caminhando para isso também, a começar pela Argentina, que a princípio vai mostrar graus aí muito importantes de benefícios e prosperidade. Deixo para vocês essa matéria, curta e compartilhe o vídeo, comente, é importante para nós, e um forte abraço a todos. Se Deus quiser, voltaremos em breve.